Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 73 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Nossa Missão no Fim dos Tempos, parte 2. De volta às cargas que os marinheiros estavam jogando ao mar. Nos últimos dias, há um remanescente da casa de Efraim, ou seja, os cristãos, que dizem: porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé, nosso Elohim. Jeremias 31:6. A palavra hebraica para sentinelas, guardiões, é notzrim, que significa cristão. Esses guardiões estão deixando sua teologia cristã e indo para Sião. O que você acha que significa que os marinheiros jogaram suas cargas ao mar? Esses crentes, a casa de Israel, estão jogando sua teologia cristã ao mar. Eles estão jogando a teologia substituta, na qual mantinham todas as falsas doutrinas, como a santificação do domingo em vez do Shabat, festas pagãs que Yahvé não ordenou celebrarmos e etc. Eles partiram para Sião para estarem prontos para serem reunidos com a casa de Judá. Eles começaram a clamar a Yahvé, o que finalmente trouxe Jonas à sua plenitude. E olha o que aconteceu no meio da tempestade. Também estamos no meio da tempestade. Muitos cristãos acordam e dizem: estou jogando tudo fora, ou seja, o velho sistema. A grande questão é: você faz parte disso? Jonas ainda está dormindo, ele ainda não acordou. Os judeus ainda estão dormindo. Quem acordou primeiro na história de Jonas? Jonas ou os marinheiros? Os marinheiros, os crentes vindos do lado cristão. Isso é exatamente o que Paulo disse, que a plenitude dos gentios vem primeiro. Quais são as cargas? O velho sistema anti-Torá. Você ainda está se apegando aos antigos ensinamentos tradicionais que aprendeu? Olha o que Paulo diz. Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, erais gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, estáveis naquela época sem Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Elohim no mundo. Todavia, agora em Yeshua, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Messias. Efésios 2, 11, 13. Agora você pode acordar no meio da tempestade e seguir em frente como um cidadão de Israel. Quanto mais rápido você avançar e jogar o sistema antigo ao mar, mais rápido Jonas pode acordar. Todos nós temos que jogar ao mar a velha bagagem de 2000 anos chamada cristianismo. Essa bagagem impede a casa de Judá de se mover. Veja o que acontece agora. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Jonas 1:6. Em hebraico, não diz apenas que o capitão indagou a ele, mas sim o chamou com autoridade: levante-se e invoque o seu Elohim. Ele não perguntou educadamente, mas ele o ordenou a fazer. Quando a tempestade veio, o capitão saiu ao encontro de Jonas. Visto que Jonas representa a casa de Judá, a questão agora surge: quem alcançará os judeus? Nós. O objetivo não é idealizar os judeus, mas pedir aos judeus que invoquem seu Elohim, para que comecem a viver suas vidas em seu propósito e chamado de judeus. Também estamos dizendo que precisamos do seu Elohim, porque a salvação deles depende do nosso comportamento. São os crentes dos gentios que lembram os judeus de seu chamado. É o capitão que lembra Jonas de sua missão. Se você, Jonas, não se voltar para seu Elohim, morreremos. Não é verdade
que a nação de judeus está agora colocando sua esperança na vacinação em vez de seu Elohim? Eles vão para o lado errado, vão até o fundo do navio deitar para dormir depois de tomar as vacinas. Paulo coloca desta forma: uma vez mais me pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma, antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Romanos 11:11. O despertar para voltar às nossas raízes é o primeiro passo, mas um segundo passo vem logo a seguir. Temos que nos tornar esse capitão. Não existe a palavra capitão em hebraico. Ela é chamada de Rav HaRofel. Isso significa o dono do cordão, o cordão umbilical. São os crentes das nações que seguram o cordão umbilical em suas mãos e podem cortá-lo para o nascimento do Messias. Você está pronto para ser ou se tornar o dono do cordão umbilical? Veja o que Oséias diz. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e a enfrentar a luz. Oséias 13:12-13. O bebê morrerá a menos que alguém esteja disposto a cortar o cordão umbilical. É o remanescente disposto a dizer a um judeu: por que você não está em seu chamado? Por que você não entra em sua plenitude? São os crentes das nações que podem cortar o cordão umbilical. O capitão do navio não é outro senão o remanescente, que está pronto para deixar o cristianismo e que está pronto para se juntar à casa de Judá. Na história de Jonas, a situação só muda quando ele começa a se lembrar de quem ele é. A história não muda apenas quando Jonas está na barriga do peixe. Muda quando ele percebe a si mesmo e se lembra do que Elohim o chamou para fazer. O povo judeu se esqueceu em grande parte de quem deveria ser. Nem é sobre os judeus terem que se converter, mas sim que eles entrem em seu chamado e tragam a Torá, a constituição do reino de Yahvé, para o mundo. O primeiro passo é jogar fora suas cargas, o falso sistema cristão, e conseguir uma nova carga, ou seja, a Torá. Isso deixaria Jonas, a casa de Judá, com ciúmes e os fariam se mover. Devemos também libertar o Messias, que mantemos em cativeiro no Egito por 2000 anos, e devolver-lhe sua identidade judaica. Voltamos agora à história de Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? Jonas 1:8. Esse questionamento faz Jonas acordar. Ele responde. E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Elohim dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas 1:9. Algo aconteceu a Jonas, que fugiu no início da história. Ele reconheceu quem é Yahvé, o Elohim do céu e da terra, e que não adiantava fugir dele para o mar. Ele está voltando a ter um relacionamento com Yahvé. Quando Jonas acordou do sono, aconteceu o seguinte. Então, aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. Que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia de Yahvé, pois ele já lhes havia contado tudo. Jonas 1:10. Se os marinheiros agora temiam a Yahvé, isso significa que eles foram convertidos. Mais tarde, no versículo 16, diz: assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Jonas 1:16. Eles obedeciam a Torá. E quem lhes ensinou a Torá? Jonas, é claro. Também significa que o Salvador só pode vir quando os judeus chegarem em sua plenitude.
Não podemos chegar à nossa plenitude sem os judeus. Paulo explica desta forma: contudo, se a transgressão deles constitui-se em riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Romanos 11:12. E também, porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Romanos 11:15. Jonas, então, trouxe as boas novas da salvação, do julgamento para Nínive. Nínive é uma imagem para o mundo, mas alguém teve que acordar Jonas primeiro. Também estamos no meio de uma grande tempestade. Esta tempestade está lá para nós gritarmos para Yahvé e então acordarmos Judá, para que os judeus finalmente cheguem à sua plenitude e a salvação venha ao mundo. Mas para isso, você tem que estar pronto para largar suas cargas. Por que você acha que o Espírito de Yahvé o trouxe de volta às suas raízes hebraicas? Para que você possa ir a Sião para acordar os judeus de lá. O meu livro, O Matrix do Messias, mencionado no episódio 72, é uma ferramenta maravilhosa para as mãos dos judeus também. Conforme falei, há também uma edição em inglês. No próximo episódio de O Despertar da Noiva, contarei a vocês uma história minha, muito comovente, de como Yeshua revelou a sua noiva judia para mim. Sejam todos ricamente abençoados.